Evangelho de João, glória, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Apenas um versículo. Aleluia, glórias. Vamos permanecer ligado, né, irmãos? Quando tinha chegado aqui, Aleluia. a família do pastor Leandro estava abrindo a igreja ainda e não estava tendo esse som. Era no começo do culto que tocar esse som aí, né? Nós vamos permanecer ligados nesse culto, amém? E o Pai de Deus pode tentar tirar nossas atenções, nosso foco, mas nós não vamos perder o foco, a meditação da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos dar confiança contra o inimigo. Vamos encontrar isso, amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Quero agradecer a Deus por essa misericórdia, nosso pastor Leandro, que há alguns semanas atrás ele disse, não, irmão, qualquer dia eu vou chamar o irmão para pregar na nossa igreja lá, nosso ministério, foi amém. Pode de culto, quarta e sábado, eu falei, quarta é culto de ensino no nosso ministério, mas dia de sábado, qualquer dia nós podemos estar lá. Aí Deus proveu, né, de estarmos, né, juntamente no culto ontem, ele falou, amanhã você traz a palavra para nós amanhã, que é uma tarefa, tem que comer, eu falei, então, mas você traz a palavra para a honra e glória do santo nome do Senhor, aqui nós estamos. Estarei lendo o versículo 1, e a igreja lê o versículo 11, em seguida, por gentileza, amém? O subtítulo diz, o verbo se fez carne, que é qual diz o primeiro versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos à igreja. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Podemos tomar constância glorificando, bem dizendo o santo nome do Senhor? Deus continue sendo louvado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus continue sendo louvado. Aleluia. Costumo, né, trazer, né, uma introdução de costume, né, depois da pregação, mas para tentarmos ganhar tempo, embora temos um tempinho ainda, até não ver. Está entrando na introdução então, né? Vamos tentar ser bem breve. Que é como nos relatar as Sagradas Escrituras. Aleluia. Nesse primeiro versículo 1 e versículo 11 de João, capítulo 1, Evangelho de João. Que é a qual, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E assim vem nos relatar as Sagradas Escrituras, que é a qual, né, assim Jesus Cristo é a própria luz dos homens. Sequentemente vem nos relatar, continua a nos relatar as Sagradas Escrituras, que Jesus Cristo nos dá uma responsabilidade de quê? De sermos testemunhas dele. Jesus Cristo veio na terra, fez as suas obras, suas maravilhas, seus prodígios, mas sabemos, ele veio com o propósito de pagar um alto preço por mim, por você, pagar um alto preço por essa nação, por esta geração, por este povo, por este mundo. E assim ele depois veio para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele mesmo entregou a sua própria vida, conhecemos, né, muito bem as Sagradas Escrituras. E assim, ao subir da sua ascensão, antes de subir, dando diversas instruções para os discípulos, dentre muitas, de acordo com a palavra de hoje, ele deu essa responsabilidade de compromisso de quê? De ele subir a ascensão, rogar ao Pai para nos enviar o Espírito Consolador, e nós na terra, ele no céu, e nós na terra sendo templo do Espírito Santo, na responsabilidade de estar numa posição de sermos testemunhas dele. Somos aqui testemunhas de Jesus. E venha nos relatar as Sagradas Escrituras, que a qual Jesus Cristo disse que ele veio ao mundo, ele é a nossa luz. E assim, no versículo onde acabei de ler, ele disse que ele veio aos seus, mas os seus não o receberam. E assim terminou dizendo no último versículo desse subtítulo, que a qual o verbo se fez carne e habitou entre nós, e assim vemos a sua glória. E saindo da introdução, desde já entrando na ministração da palavra do Senhor, de acordo com o que agora nos faz entender o Espírito Santo do Senhor. Nesta noite, o primeiro versículo vem nos relatar
que agora no princípio era o verbo. Ou seja, no princípio era o verbo este sendo Jesus Cristo, o Nazareno, que a qual no princípio era o verbo, trazendo para a língua portuguesa, de acordo com o dicionário Aurélio, que a qual o verbo significa a parte principal. O verbo significa aquela parte onde se há a tal ação, que a qual na língua portuguesa o verbo é a parte da ação. Ou seja, eu vou lá pregar naquela noite, ou seja, o verbo entre nessa frase. Eu vou lá pregar, isso significa pregar, aí está o verbo. Eu vou lá louvar, ou seja, eu vou lá fazer o que? Louvar, ou seja, eu vou lá louvar. O verbo está na palavra louvar, ou seja, na língua portuguesa o verbo sempre está na ação. E por que no Evangelho de João vemos relatar que Jesus era o verbo? Por quê? Porque Jesus é a ação, Jesus é a parte principal, Jesus é o verbo, que é qual é a parte principal? Jesus é aquele que vem com ação, ou seja, Jesus Cristo veio da terra, Jesus Cristo está nos céus, mas permanece operando, por isso que Ele é o verbo, ou seja, é a ação. Por quê? Porque Jesus age, porque Jesus opera, porque Jesus trabalha, porque Jesus faz o impossível, porque Jesus faz o sobrenatural, porque Jesus nos surpreende, porque Jesus opera no meio de nós. Jesus é a parte principal da igreja, Jesus é a ação, Jesus é aquele que agora transmite o poder, Jesus é aquele que transmite a virtude. Por isso que Ele é o verbo, porque Jesus traz a ação, dele provém todas as coisas. No princípio era o verbo. Por que no princípio era o verbo? Porque sendo esse Jesus verbo, está com o V maiúsculo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo. Antes de Jesus vir na terra, ele já estava desde o princípio do mundo. Quando o Pai Celestial disse em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Ele não disse: eu faço o homem a minha imagem conforme a minha semelhança. Não, negativo. Gênesis 1, 26, nós façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, ou seja, a Trindade. Aleluia. E mais interessante ainda, o próprio dicionário Aurélio diz que este verbo, até o dicionário Aurélio, ou o escritor que escreveu o dicionário, no significado de verbo já nos relata que é a segunda pessoa dentre a Santíssima Trindade. Ou seja, Jesus Cristo, o Nazareno. E desde o princípio do mundo, Jesus Cristo já era. Antes do mundo ser formado, antes do mundo ser criado, antes do mundo estar da maneira que está, na criação de Deus e conforme está no dia de hoje. Bem antes disso, Jesus Cristo já havia, Jesus Cristo já era. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, o verbo, sendo Jesus, estava com Deus, e esse verbo era Deus. Vou repetir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus. Deus é de Pai Celestial, e o verbo era Deus. Disse: Jesus era Deus. E hoje em dia vivemos no meio de uma nova geração em que estão desfazendo de Jesus, e estão de todas as formas tentando tirar o poder de Jesus. Não, só adora a Deus. Jesus que? Jesus o quê? Não existe Filho de Deus, não existe Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, e continua dizendo: o verbo era Deus. Jesus era Deus também, porém Deus Filho, mas era Deus. Não só era conforme é no dia de hoje, permanecerá sendo Deus eternamente. Lembra quando vieram até Maria, a mãe de Jesus, a dizer: ó mulher, acabou-se o vinho no dia do
do nupcial, dia do casamento, aquela mulher disse: o que eu tenho com vocês? Porque estão perguntando a mim, estão vindo até a mim. Vai perguntar a Jesus, ele vai saber o que fazer. O que ele mandar fazer, obedeça. Ou seja, a própria Maria, não é Maria para ser adorada, tem que ser respeitada. Porque Deus olhou nos altos do céu e disse: quem que eu vou usar? Quem vai ser o meio para o meu filho descer sobre a terra? Aleluia! E olhou para a mulher e disse para Maria: mulher agraciada, é essa que vai ser a mãe do meu filho Jesus. Glória a Deus, aleluia! É para ser respeitada, reverenciada, mas adorada não. A adoração, o louvor, o engrandecimento é somente a Jesus, é somente ao Pai Celestial, é somente aquele que é digno de toda a adoração. Aleluia! Procede-se dizer as Sagradas Escrituras: Jesus é a luz do mundo, é a luz para os homens. Jesus Cristo é a nossa solução. E é por causa dele que é qual nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia! A Epístola de aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, parte C. E o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembra? Primeira Epístola de João, se não falha a memória, capítulo 2, versículos adiante. Vemos relatar que Deus é amor. Esse Deus não é o verbo, é o Pai Celestial, amém? Deus é amor. Mas em Hebreus, se não falha a memória, no seu capítulo 12, versículo 29, este mesmo Deus é o fogo consumidor. Mas há este verbo, Jesus Cristo, que agora intercede por nós. Nosso Pai Celestial, que é igual um Deus que abençoa, mas também castiga. É um Deus que agora levanta, mas é o mesmo que abate. É aquele que exalta, mas é o mesmo que humilha. É aquele que é amor, mas é o mesmo que agora é um fogo consumidor. É aquele que tem o poder de levar a minha e a tua alma para o céu, mas é o mesmo que tem o todo o poder para levar nossa alma ao inferno. Aleluia! Ele é também um Deus ou consumidor. Mas graças a este verbo intercessor pelas nossas almas, Glória a Deus! por misericórdias, Rei Salomão em Eclesiastes diz: as misericórdias do Senhor têm sido a causa de nós não sermos consumidos. E é por causa do verbo que estamos aqui. Que às vezes, de repentemente, abrir nossos olhos espirituais, esse Romanos 8, 26, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembra? Deus é amor, mas também é fogo consumidor. De repentemente, Deus pensando: está pecando demais, Wesley Hugo, vou derramar minha consequência sobre ti. Aí vem o verbo. Romanos 8, 26. Não, Pai, não, Pai. Dá mais uma chance para ele. Tem misericórdia do Wesley Hugo, perdoa ele, Pai, dá mais uma oportunidade para ele. Em que o Pai Celestial diz: não tem mais jeito, eu vou matar ele, já estou irado com esta terra. Jesus, eu vou te mandar para arrebatar a minha igreja, vai lá arrebatar. Aí Jesus talvez pense: o verbo diz, não, Pai, o verbo vai interceder por nós. Não, Pai, dá mais um tempo. Há pessoas que precisam se consertar, há pessoas na terra que precisam tomar uma posição. Então tem de misericórdia, Pai, dá mais um tempinho, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade, que ele vai se consertar nos teus caminhos, que ela vai tomar uma posição. Tem de misericórdia, Pai. O verbo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E este verbo nos deu essa responsabilidade, repetindo, de sermos suas testemunhas. A carta de Atos capítulo 20, versículo 24, apóstolo Paulo diz que nós fomos otorgados a sermos, por intermédio do verbo, que é Jesus,
Nós fomos responsabilizados pelo Verbo para sermos testemunhas do Evangelho do Senhor. Deus, aleluia. Nós somos testemunhas deste Evangelho, irmão. O Verbo subiu na ascensão depois do Verbo ter ressuscitado ao terceiro dia, mas este Verbo nos concedeu esta oportunidade de responsabilidade, de sermos testemunha do Evangelho, de sermos testemunhas dele, de sermos testemunha de Deus, de sermos testemunhas da palavra. Mas o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas lidas, em que as pessoas olham para mim, para você, como se estivesse abrindo um livro e estivesse lendo aquele livro. Por quê? Porque através da pessoa que nos conhece, que tem intimidade conosco, ele tem uma opinião sobre nós. Costumo dizer que é a qual, mesmo que você e eu não estejamos sempre presentes, mas nas nossas costas, seja bem ou seja mal, sempre tem alguém falando nosso nome numa rodinha. Seja bem, seja mal. Não estou vendo, não estou ouvindo, estou longe, mas sempre há alguém comentando sobre o teu nome. E a pergunta do Verbo é: Jesus Cristo, o que será que estão comentando sobre você? O Wesley Hugo não está presente quando meus amigos estão conversando, por exemplo. O Verbo está vendo todas as coisas. E ali diz, rapaz, o Wesley Hugo, jovem abençoado, pregador da palavra, o irmão prega bem, mas talvez alguém que está no meio daquela rodinha tem mais intimidade comigo vai dizer: ei, Wesley Hugo, não é crente que nem na China. Aí a pessoa se surpreende: o quê? Por quê? Ah, esse dia eu vi ele dando um mau exemplo, esse dia eu vi ele xingando. Eu fui visitar para tomar um café na casa dele, ele estava assistindo novela, ele estava assistindo jogo, ele estava falando palavrão, estava brigando com a esposa dele, ele estava com a roupa indecente. O Verbo contempla tudo. Podemos não estar sempre presente, repetindo, seja bem, seja mal, sempre há alguém comentando sobre mim. Sempre há alguém comentando sobre você. E o Verbo está dizendo: ei, você é a minha testemunha. E se você é a minha testemunha, então o Verbo está lá em cima. E nós que estamos na terra, estamos aqui na terra representando este Verbo. Estamos nesta terra representando o Evangelho. Estamos nesta terra representando o próprio Pai Celestial. Estamos nesta terra representando a palavra do Senhor. O profeta Isaías diz: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e fui ouvido por aqueles que eu não estava falando. Ou seja, às vezes nós pregamos a palavra para uma pessoa, evangelizamos uma pessoa aqui, e nós pensamos: a pessoa não está dando ouvido, a pessoa está até fazendo deboche, está até fazendo careta, que não virei com a sua orelha assim, ouvi fazendo careta, não ouviu a minha pregação, não ouviu o meu evangelismo. Fui evangelizar ele, mas não estava nem aí. Mas a palavra não é pregada à toa, não. Nunca será. De repente é aquele que estava ali, não ouviu. O profeta Isaías: eu fui ouvido por aqueles que eu não pregava, e fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Ou seja, foi um por acaso. Eu procurei um, mas achei outro. Eu fui procurado por um, mas fui encontrado por outro. Por acaso. Nós criamos expectativa, né? Esse dia vai ser assim. Quando acontece no dia, de repente, né? Totalmente diferente. Eu vou lá visitar o diácono ou a presbítero. Diácono. Senão daqui a pouco que a presbítero, eu vou até faltar com respeito falando diácono, né? Daqui, de acordo com o respeito com o cargo do nosso irmão. Diácono Luiz Cláudio, eu vou lá visitar o diácono Luiz Cláudio. Eu senti de lá, e chega no dia, eu não consigo concluir aquela expectativa. Mas há um acaso que eu vou visitar o presbítero Leomar. Aí eu pensei: eu ia lá no diácono Luiz Cláudio, mas não entendi. Eu ir lá no presbítero Leomar. Aí chego lá e entendo o mistério de Deus. Agora eu entendi o que o Senhor queria naquele dia. Não é conforme eu quero, conforme você quer, conforme o Verbo quer. Aleluia. E às vezes
pensamos, não fui ouvido, evangelizei, a pessoa não deu a mínima. Mas a outra pessoa do lado, talvez eu não vi, mas deu a mínima, a palavra está penetrando. O profeta Isaías, em Isaías, capítulo 55, versículo adiante: assim como a nuvem cai dos céus, e a chuva cai dos céus também, e assim, se for para cair numa planta, em outras palavras, com o mesmo sentido, amém? Se cair alguma planta fértil, ali vai e aquela planta cresce, e ali aquela água, aquela nuvem, ela faz o que é bem se aprazer. Assim é a palavra do Senhor, que é igual a palavra de Deus, nunca voltará vazia, mas antes ela fará o que se apraz. O que se apraz? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a palavra nunca será pregada em vão, mas antes ela irá fazer o efeito que ela tem que fazer, mas antes ela surgirá a virtude que ela tem que surgir, que é qual é? De libertar, de transformar, de operar, de agir, de ir no meio do protíbulo e libertar aquela menina que está na prostituição, de ir no grupo do jovem e trazer aquele jovem que está no vício da droga para ser o pregador da palavra do Senhor, de ir em encontro a um bar onde aquele homem está bebendo bebida alcoólatra, trazer para a presença do Senhor e ser um grande servo de Deus, de ir alguma jovem da rua que está vendendo o seu corpo, libertar, regenerar, transformar, lapidar e trazer para a tua presença e ser uma regente do ciclo de oracando, Glória! e ser uma regente do ciclo de oração. Este é o final do Evangelho que o Verbo nos trouxe para sermos testemunhas dele, para pregarmos a palavra e vermos almas sendo libertas. Aleluia! O Verbo prosseguiu dizendo: eu não fui bem recebido, eles não me aceitaram. No versículo onde li, o Verbo foi até os seus, veio na terra e foi até os seus, mas os seus não o receberam. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vim na terra, as pessoas tiveram o privilégio de ver o Filho de Deus, o Verbo descendo sobre essa terra, de tocar nas minhas vestes, na minha túnica, de me verem, de me abraçarem, mas muitos deles não me receberam. Mas muitos deles me rejeitaram, muitos deles desfizeram de mim. É o Verbo dizendo: eu fui rejeitado pelos meus, eu fui abandonado pelos meus próximos, pelos meus irmãos, eu fui decepcionado por aqueles que estavam do meu lado. Vivemos no meio de uma nova geração em que agora muitos, conforme rejeitaram o Verbo lá atrás, no dia de hoje estão rejeitando o Verbo também. Quer receber esse Verbo? Receber Jesus? Não, agora não, vou tomar mais um pouco de bebida, vou ficar na droga um pouco, agora eu não quero não. Estão rejeitando o Verbo. Eu prefiro a minha vida no pecado mesmo. Estão rejeitando o Verbo. Não quero o Verbo agora, eu não quero Jesus agora, eu estou muito jovem ainda, eu tenho que aproveitar a minha juventude. Estão rejeitando o Verbo. Mas já estamos nos últimos dias, não há mais tempo de ficar perdendo tempo, não há mais tempo de ficar indeciso, não há mais tempo de ficar pensando se nos santificamos ou não nos santificamos. Por quê? Porque o Verbo irá arrebatar a sua igreja a qualquer momento. O Verbo irá buscar a sua igreja em qualquer instante. Aleluia! Profeta a voz do seu
no livro de Amós, no seu capítulo 8 e no seu versículo 11, ele disse: chegará um tempo em que a qual haverá fome na terra, assim diz o Senhor, mas não é fome de comida e nem sede de água, mas sim fome e sede de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Verbo, de ouvir o evangelho do Verbo, de ouvir a salvação, de ter a salvação do Verbo nos últimos dias. Em que agora muitos que estão rejeitando o Verbo hoje, esse Verbo irá arrebatar a sua igreja e vão dizer: Pastor Leandro, Jesus voltou, ficou para trás. Cadê o pastor Leandro que estava ali pregando a palavra? Cadê aquela igreja que todos os dias, na quarta e no sábado, abria as portas, as filhas dele, a sua esposa, os membros estavam todos os dias ali, louvando ao som do nome do Senhor? Queremos ouvir uma palavra, queremos ouvir uma pregação. Cadê o pastor Leandro? Cadê aquela igreja? Cadê aquele irmãozinho? Cadê aquele pastor? Cadê aquela irmã? E assim não encontrará. Por quê? Porque o Verbo já arrebatou a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então aproveita agora ao Verbo, para aceitar o Verbo na tua vida, enquanto ainda há chance. Aproveita enquanto ainda há uma oportunidade. Aproveita enquanto ainda está em tempo, para não chegar naquele grande dia e se arrepender. Vou me arrepender naquele grande dia. Não, negativo. Vamos andar de qualquer maneira agora. Depois, quando Jesus voltar, aí eu converso com ele. Negativo, expectativa errada. Quando Jesus vir, vou conversar com ele com jeitinho, não. Quando o Verbo voltar, não vai ser para se consertar com ninguém, não. Quando o Verbo vir arrebatar a sua igreja, não vai ser para dar mais uma outra oportunidade, não. Mas sim, quando o Verbo voltar, vai ser para prestações de conta, para determinar: você andou direitinho para o céu, você andou todo errado, enganando o pastor, enganando o papai, enganando mamãe. Mas Apocalipse 2, versículo 18, Apocalipse, a carta das revelações de discípulo João, de discípulo João, Apocalipse 2, 18, vice-versa. Na visão do discípulo João, ele viu um varão todo de branco, os seus pés como latão reluzente. Espírito Santo de Deus. Um varão todo de branco, os seus pés como latão reluzente, e os seus olhos como chama de fogo. Se esconde do teu pastor, amém. Se esconde do teu pai, amém. Você esconde da tua mãe, amém. Você se esconde da igreja, amém. Mas não tem como se esconder daquele que tem os olhos. Mas não tem como esconder daquele que tem os seus olhos como chama de fogo. E naquele grande dia, se caso não se consertar a tempo, vai ser cobrado severamente. Versículo adiante. E o Verbo veio na terra, habitou entre nós. O Verbo veio na terra, andou sobre a terra, fez prodígios e maravilhas na terra, trouxe solução, resposta, socorro a muitos nesta terra. Como dito, muitos o pôde abraçar, muitos o pôde ver, muitos o
pode o amar de perto, sentir a sua virtude de perto. Mas o Senhor disse, Aleluia. para o discípulo Tomé, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, onde Tomé não creu que Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia. Engraçado, irmão, não é heresia não, é que o Tomé não teve sozinho nessa não, sabia? Tomé disse que só iria crer que Jesus ressuscitou se caso ele visse e tocasse em Jesus. Tomé disse que acreditaria em Jesus ressuscitado só vendo. Se não visse, não iria crer. Mas os 11 ou os 10 discípulos, não foi só Tomé não, irmão. Todos os discípulos que andaram com Jesus, dentre os 12, não creram que Jesus ressuscitou. Não é heresia não, irmãos. Pode meditar na palavra do Senhor. Não foi só Tomé que não creu que Jesus tinha ressuscitado, foi todos os discípulos. Os discípulos andaram com Jesus. Os discípulos viram Jesus ali curar cegos, trazer a visão aos cegos. Os discípulos presenciaram Jesus curar o leproso. Os discípulos presenciaram Jesus ressuscitar os mortos. Aí quando ouve-se que Jesus ressuscitou, nenhum dos discípulos creram nele. Nenhum dos discípulos creram que Jesus havia ressuscitado. Discípulo Pedro, em Atos 2, depois do dia de Pentecostes, ele pregou a palavra. Outros discípulos também pregaram, estavam como testemunhas deste verbo. Aqueles que viram Jesus, viram o poder de Jesus, a virtude de Jesus operando o impossível, o verbo operando por impossível. Aí diz, Jesus ressuscitou. Eu não creio. Tomé, eu só creio vendo. E outros discípulos também não creram nele. Mas eram discípulos, viram tudo que Jesus operava, viram tudo que Jesus fazia, acompanharam o ministério de Jesus. Agora não creram que Jesus ressuscitou. Eles não tinham motivo nenhum, irmão, para duvidar que Jesus ressuscitou, porque eles criam e conheciam Jesus mais do que a nós, porque eles presenciaram o ministério de Jesus. Aleluia. Aí vem Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a si mesmo com falsos discursos. Os discípulos, repito, não tinham motivo nenhum para duvidar que Jesus ressuscitou, porque compara o ministério dele. Mas pregavam, louvavam, faziam maravilhas e prodígios por intermédio da autoridade que Jesus lhe concedia daquelas missões. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a própria pessoa está pregando sobre fortalecimento de fé para a igreja, mas a própria pessoa que está pregando não tem fé nenhuma. Eu prego aqui nessa noite, mas não tem que aumentar a tua fé. Não importa o que você está fazendo, não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, tem que ter fé no Senhor. Aí eu que estou pregando sobre fé, chego na minha casa e eu mesmo que acabei de pregar, perco a minha fé no Senhor. É pregar e viver, irmão. É pregar e praticar. A palavra não serve somente para a igreja, serve para quem está pregando, não é também, e sim principalmente. Primeiro para a igreja e depois para o pregador. Não, é primeiro para o pregador principalmente. Desce aqui para depois se expandir para a igreja. Aleluia. Vivemos no meio de uma nova geração em que a pessoa prega sobre santidade, mas não tem santidade nenhuma. A pessoa prega sobre obediência, mas a própria pessoa não obedece. A pessoa prega sobre fé, mas a pessoa não tem fé. A pessoa prega sobre conserto do altar, mas a própria pessoa está com o altar desconcertado. Aleluia. Obrigado, Deus. E terminando, primeiro aqui, para depois aí. E sede cumpridores da palavra,
e não somente ouvintes. Repetindo Tiago 1:22. Enganando-vos com falsos discursos. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Ou seja, não é para ser somente ouvintes, mas sim cumpridores da palavra. Cumprir a palavra. Mas então, calma aí. Não é para ser somente, né, e ser cumpridor da palavra, não somente ouvinte. E quem que é o ouvinte? Aí nós pensamos, é a igreja. Por quê? Porque o Wesley Hugo nessa noite está pregando. E quem está ouvindo é a igreja. Então essa palavra serve para a igreja. Porque é só um exemplo, bem, irmãos? Então a palavra serve para a igreja, para não ser somente ouvinte, mas também ser praticante. Mas espera lá. Para mim pregar o que eu estou pregando, eu estou também ouvindo. Então não é somente a igreja que é ouvinte. O Wesley Hugo também é ouvinte. Então não é somente para a igreja ser obediente, não somente ouvinte, mas também o pregador ou a pregadora ser obediente e praticante, não somente ouvinte. Por quê? Porque eu estou pregando aqui e a igreja é ouvinte, mas eu sou ouvinte também. Porque estou pregando, mas eu também estou ouvindo aquilo que eu estou pregando. Você louva, amém, a igreja está ouvindo, mas você está ouvindo aquilo que você está louvando. Ou seja, nós também que estamos no microfone, que estamos aqui na frente, nós também somos ouvintes. Eu vou ser o pregador da noite. Pastor Leandro me chama para pregar amanhã. Vou meter a lenha na igreja. Eu sei que a irmã está no pecado, vou massacrar a irmã. Isso aqui não é para dar indireta não, irmão. Microfone não é para desabafar não. Microfone é para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Eu vou pregar lá. Opa, vou pregar sobre santidade. Vou meter o cajado. Vou meter a ripada no irmão. Vou meter ripada na igreja. É, né, pregador? Mas se esquece que antes de ir pregar para a igreja, o Senhor já está pregando comigo. A palavra corta aqui para depois aí. Vou pregar, que o irmão tem que tomar posição. Mas quando eu falo, você tem que tomar posição, automaticamente estou dizendo, primeiro, eu tenho que tomar uma posição para depois dizer para a igreja tem que tomar a posição. Vou pregar que a igreja tem que estar em santidade. Mas antes de eu pregar para a igreja que tem que andar em santidade, antes eu estou dizendo primeiro, eu tenho que andar em santidade para depois dizer a igreja tem que andar em santidade. Antes de eu dizer a igreja tem que obedecer a palavra, primeiro eu estou dizendo eu tenho que obedecer a palavra para depois dizer a igreja tem que obedecer a palavra. Primeira palavra era aqui, para depois se espalhar aí. E essa palavra do Senhor deixa para cada um de nós. Que o Espírito Santo venha permanecer palestrando em cada coração, em cada mente nesta noite. Agradeço a Deus por essa misericórdia, pastor Leandro, por esse vosso confiança.